Muito obrigado pela oportunidade de, aqui da tribuna, expressar novamente um dos grandes problemas que Santa Catarina está vivendo na atualidade. Então, senhor presidente, senhores senadores, a crise provocada pela má gestão e pela corrupção da maior empresa brasileira, a Petrobras, orgulho até então de todos os brasileiros, começa a atingir milhares e milhares de brasileiros que não têm culpa alguma do vírus avassalador que infectou a empresa símbolo da riqueza brasileira. Pretendo, neste pronunciamento, senhor presidente, trazer ao conhecimento de vossas excelências e ao povo do meu estado, o estado de Santa Catarina, um fato que provocou um misto de surpresa, indignação e revolta. A Petrobras, em nota oficial divulgada no dia 17 de abril de 2015, confirmou o fechamento da unidade de operações e exploração de petróleo no município de Itajaí. Daí a minha grande preocupação. A atitude que, ao meu ver, senhor presidente, intempestiva, inconsequente, sobretudo pelo que representa para a economia de Santa Catarina e do Brasil. Num momento de crise como esse que estamos vivendo, onde a Petrobras acaba de anunciar um prejuízo superior a 21,5 bilhões de reais e mais de 6 bilhões de reais por conta da corrupção que alavassou a empresa nos últimos anos, no momento em que, numa atitude inesperada, a Petrobras anuncia o fechamento de uma unidade responsável pela produção diária, nada mais, nada menos, senhor presidente, do que 73 mil barris de petróleo em Itajaí, no meu estado, que gera negócio da ordem de cerca de 7 bilhões e meio de dólares por dia. Esta unidade, senhor presidente, é a quinta colocada em volume de operação do país. Ela opera um dos maiores e melhores e com melhores custos de produção. Portanto, uma unidade enxuta, eficiente e que não merece esse tratamento. É a unidade da Petrobras com o maior resultado operacional bruto por empregado, infinitamente superior a todas as outras. Possui apenas cerca de 200 empregados, entre empregados diretos e apoiadores. Enquanto que, segundo informações que me passaram, as outras unidades contam com milhares e milhares de empregados. Essa unidade de exploração de produção de Itajaí foi criada em 2010 para aliviar a sobrecarga existente das unidades de operação e de exploração da Baía de Santos. Seria, então, ainda responsável pela exploração de outras áreas, como a bacia do Rio de Pelotas, e em terra, pela produção do campo de Barra Bonita, na bacia do Paraná. Senhor presidente, por incrível que pareça, após uma ampla mobilização do Estado de Santa Catarina, sobretudo do Vale do Itajaí, o qual recebeu, dentre tantos apoios, o do Fórum Parlamentar Catarinense, coordenado pelo atuante deputado federal Mauro Mariani. Esse fórum é composto de 3 senadores e 16 deputados federais. Diante disso, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, afirmou ontem, durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que a Petrobras de Itajaí não vai fechar. Contrariando a versão da própria companhia,
discutida durante reunião com deputados estaduais e vereadores e de lideranças locais no próprio município de Itajaí um dia antes. Bendini afirmou, abre aspas, a mudança é simbólica e o que está sendo feito são apenas pequenos ajustes, que passa a ser centralizada em Santos. Realmente, senhor presidente, a mudança parece muito simbólica. Diga-se de passagem, esta, na minha opinião, seria o primeiro procedimento da empresa para no futuro promover a sua desativação total. É muito estranho, então, que de uma hora para outra, sem maiores explicações, no momento de crise e descrédito da empresa, que precisa sair do atoleiro, em que se encontra devido à má gestão e à corrupção estampada, toma-se uma atitude que vem prejudicar em muito a economia catarinense. O impacto social será expressivo e significativo para toda a região. A remoção dos trabalhadores implicará ainda enormes custos adicionais. Também é de se esperar como efeito pernicioso recorrido sobre o curso de graduação de Engenharia do Petróleo mantido pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, causado pela falta de investimentos que, por certo, virá. Estamos atravessando, senhor presidente, um momento em que gostaríamos de ver a Petrobras se reerguendo. Seu papel é fundamental, é vital para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. E esse problema não é a primeira vez que ocorre. Já é a segunda vez que Itajaí sofre com a notícia da desativação da unidade local da Petrobras. A primeira foi em 2002, mas aí estávamos no final de uma era de governo e a situação foi revertida com a posse do presidente Lula. E agora estamos no início de governo, se bem que abalado por uma crise sem precedentes. Isto, porém, não poderia ser motivo para se aplicar um golpe sobre a economia de uma região que se destaca pela capacidade laborativa de seu povo. Isso não justificaria o desmonte da estrutura da maior empresa do país, uma das mais destacadas do planeta, e sobre a qual o governo, indubitavelmente, tem toda a sua influência. É por isso que estamos nessa oportunidade fazendo uso da palavra para dar conhecimento aos nobres senhores e senhoras senadoras da situação absurda, inaceitável, que se quer impor a Santa Catarina, retirando desse estado um dos maiores e mais relevantes polos da economia catarinense. Peço atenção mais acurada das autoridades responsáveis por nossa produção mineral, especialmente os envolvidos com a área do petróleo, e aos dirigentes da maior empresa brasileira, que reflitam sobre esta medida, isento de imaginando que isso possa ter sido um equívoco. Espero, portanto, senhor presidente, que constate a importância que Itajaí conquistou no cenário catarinense e nacional, que alcançou o 5º lugar em produção da Petrobras e que, com esse desempenho, não faz sentido a sua desativação. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras de Vossa